Olá, no seu estilo exagerado, hiperbólico e mentiroso, o presidente Donald Trump deu nota 12 ao encontro dele com o presidente chinês, o ditador chinês Xi Jinping, realizado em Busan, na Coreia do Sul, na quinta-feira passada. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes mundiais desde que Trump voltou à Casa Branca em janeiro. Foi um encontro de apenas 45 minutos, então não houve tempo para mais negociações, além do que já havia sido acertado pelos assessores dos dois países. Não houve tempo, por exemplo, para um debate sobre Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde e é aliada dos Estados Unidos, nem sobre o apoio político e diplomático que a China dá à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Por enquanto, há uma trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Não há um acordo. E a China está ganhando a guerra comercial, como observou a revista britânica The Economist. O economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2008, vai mais além. Acusa Trump de ceder a liderança global à China. Isto é evidente em questões como, por exemplo, a mudança do clima. Trump sabota a conferência da ONU sobre mudança do clima, que começa daqui a poucos dias em Belém, e também cede a liderança global à China na defesa de um comércio aberto, na ajuda e na promoção do desenvolvimento e em organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio ou a Organização Mundial da Saúde. A China assume o papel de liderança simplesmente por entrar no vácuo deixado pelos Estados Unidos. É uma boa notícia sempre que os líderes dos países mais poderosos do mundo se encontrem e recuem da guerra comercial, que tem certamente um impacto global. O encontro estabiliza as relações, estabiliza a relação bilateral mais importante do mundo, mas é preciso examinar os detalhes dessa negociação. O presidente Joe Biden tentou enquadrar o conflito entre a China e os Estados Unidos num confronto entre democracia e autoritarismo. Fez o mesmo em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas Trump não tem maior apreço pela democracia, tentou dar um golpe de Estado sem precedentes nos Estados Unidos para não entregar o poder em 2021. Admira ditadores como Xi Jinping e Vladimir Putin, gostaria de poder mandar como eles e de governar sem freios. Trump tenta resolver tudo em negociações bilaterais, é contra o multilateralismo, hostiliza aliados como a Europa, o Canadá, o Japão e a Coreia do Sul, que são importantes numa aliança ampla para conter o crescente poderio chinês. Trump ameaçava impor uma sobretaxa de 100% a tarifas a produtos chineses, o que inviabilizaria o comércio bilateral. No pico, o tarifaço de Trump contra a China chegou a 145% em 11 de abril. A China respondeu com 125% e Trump recuou em uma semana. Esperava que Xi pegasse o telefone e ligasse para ele imediatamente, fazendo concessões, mas a China considerou que as propostas de Trump não eram sérias e esperou a iniciativa norte-americana para retomar o diálogo em condições mais favoráveis. O professor Paul Krugman observa que a tarifa, uma coisa é a tarifa ameaçada, outra é a tarifa oficializada, mas o que importa mesmo é a tarifa praticada. E as tarifas médias têm sido bem menores do que as anunciadas por Trump, porque sempre há várias exceções. A China é o único país do mundo em condições de reagir com dureza às ameaças de Trump. Evitou o puxa-saquismo desvairado com que a maioria dos países tentou bajular Trump. O caso da primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, ou do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que são extremamente dependentes dos Estados Unidos. A China diversificou seu comércio exterior para ficar menos dependente dos Estados Unidos, fortaleceu parcerias com países do chamado Sul Global, inclusive o Brasil. Durante um ano,
A China e os Estados Unidos prometeram não adotar medidas retaliatórias, não adotar mais medidas de restrição ao comércio. A China adiou por um ano o controle sobre a exportação de terras raras, elementos químicos raros, difíceis de minerar e de industrializar, que são fundamentais para os setores de alta tecnologia, inclusive militar. Por ser mais competitiva em custo de produção, a China domina 90% do mercado da indústria de terras raras. Mas a nota do Ministério do Comércio da China não falou, por exemplo, no galho e no germânio, dois elementos químicos semicondutores essenciais para a fabricação de microprocessadores, os microchips. A China não mudou seu regime de exportação de minerais estratégicos, ou seja, apenas uma pausa. A exportação de terras raras foi a arma decisiva para si forçar Trump a ceder. Trump ameaçou com uma sobretaxa de 100%, mas quando a China disse que ia controlar a exportação das terras raras, mas ficou apenas na ameaça. A China prometeu aumentar o compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos, especialmente soja, mas fez isso em 2020, no primeiro governo Trump, quando houve um acordo, depois que Trump deflagrou a guerra comercial contra a China, e a China não cumpriu a promessa de comprar grandes quantidades de soja dos Estados Unidos, passou a comprar muito mais soja do Brasil e da Argentina. Vai abandonar os parceiros que a ajudaram no momento difícil? É o que veremos. Aliás, a Associação dos Sojicultores dos Estados Unidos criticou o apoio de 40 bilhões de dólares do governo Donald Trump à Argentina, porque o governo Javier Milei acabou com o imposto sobre exportações, o que tornou a soja argentina mais competitiva. O Brasil também tem uma boa possibilidade de negociação com os Estados Unidos sobre terras raras. Se os Estados Unidos quiserem reduzir a dependência da China, e claramente querem, o Brasil tem as segundas maiores reservas mundiais de terras raras depois da China, mas não industrializa, por isso pode fazer uma parceria com os Estados Unidos para minerar e industrializar as terras raras. Depois do encontro, Trump retirou uma sobretaxa de 10% sobre produtos chineses que havia imposto sob a alegação de que a China não controla a exportação de substâncias químicas para fabricar a droga fentanil, que matou mais de 72 mil americanos em 2023. A tarifa média de importação para produtos chineses nos Estados Unidos caiu de 57% para 47%, ainda é muito alta. Trump declarou que a China ficou de importar energia dos Estados Unidos, especialmente gás natural liquefeito do Alasca, onde Trump autorizou a exploração de gás e petróleo numa área de proteção ambiental. Mas um alto funcionário chinês falou que esse era mais um gesto político. Enquanto Trump sabota a transição energética e combate sabota a transição energética e o combate ao aquecimento global, a China lidera em carros elétricos, baterias, painéis de energia solar e turbinas para a captação de energia dos ventos. Enquanto Trump aposta em revigorar as indústrias do passado de carvão, petróleo e aço, a China investe nas tecnologias do futuro. O governo Biden levou muito mais a sério o desafio chinês, deu subsídio a energias renováveis e à fabricação de chips para reduzir a dependência dos fornecedores externos e impôs controles às exportações de microprocessadores e de equipamentos para a fabricação de microprocessadores à China, numa tentativa de atrasar o desenvolvimento da inteligência artificial, que é hoje o grande campo de batalha da guerra tecnológica. Trump acabou com essas políticas de Biden sob o argumento de que prefere tarifas, mas aplicou o maior tarifaço de 50% ao Brasil e à Índia, ao Brasil por razões políticas e à Índia para punir o país por comprar petróleo da Rússia e assim ajudar a financiar a guerra na Ucrânia, mas poupou a China, que é a grande aliada de Vladimir Putin.
O presidente dos Estados Unidos também anunciou o fechamento em breve de um acordo com a China, mas os acordos de Trump, pelo menos os anunciados até agora, costumam ser vagos e imprecisos. A única certeza que temos é uma trégua. A China soube resistir à guerra comercial de Trump, que é parte de um contexto maior da competição econômica, política, diplomática, estratégica, tecnológica e militar pela supremacia mundial. Administrar a ascensão da China e o declínio relativo dos Estados Unidos é o maior desafio das relações internacionais da primeira metade deste século. Como um assinante deste canal pediu para eu fazer mais indicações de livros da minha biblioteca, hoje eu cito o livro que chama-se A Caminho da Guerra. Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. Em inglês se chama Destined for War. O livro é escrito por Graham Allison, que é o autor talvez do livro mais importante sobre a crise dos mísseis em Cuba, mísseis soviéticos, foi em 1962. O livro se chama A Essência da Decisão. E Allison criou um programa, Armadilha de Tucídides, na Universidade de Harvard. Tucídides foi o historiador da guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, que acabou com a Era de Ouro da Grécia. E a Esparta foi a guerra porque Atenas estava se tornando poderosa demais, depois envolveu uma marinha de guerra importante, depois com a vitória na guerra contra o Império Persa. Então, a ideia da armadilha de Tucídides é que quando duas grandes potências disputam a supremacia mundial, há um grande risco de guerra. Desde o século XV, houve 16 transições hegemônicas e em 12 delas houve guerras. Então, Destined for War, ou na versão brasileira, A Caminho da Guerra, os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides, é a minha dica de livro para hoje. Muito obrigado pela sua atenção, fique em paz, até mais, tchau.